Um salve das galáxias, pessoal, Rilu na área. Vamos estudar agora a Lei de Improbidade Administrativa. Lei número 8429 de 1992. A Constituição Federal, lá no parágrafo 4º do artigo 37, nos diz que os atos de improbidade administrativa, eles importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Ocorre que o texto constitucional ele não traz o conceito de improbidade administrativa, porque este assunto foi regulamentado pela Lei 8429. Então, a norma objeto de estudo neste momento, ela regulamenta o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. E a primeira coisa que eu quero que você observe é o seguinte: a responsabilidade por um ato de improbidade administrativa não tem natureza penal. Tanto que a própria Constituição fala que as penalidades por improbidade administrativa, elas são aplicadas sem prejuízo da ação penal. Significa dizer que, além da responsabilidade pela ação judicial de improbidade, você também pode responder a um processo penal. Porque a responsabilidade aqui de improbidade, ela é independente da responsabilidade penal. Caraca, Ritson, então quer dizer que se eu praticar um ato de improbidade, eu respondo por isso, ainda posso ir para a cadeia? Isso mesmo. A responsabilidade por improbidade administrativa ela é independente da penal. Então, se te colocar na prova, a natureza da penalidade por ato de improbidade administrativa é penal, errado. Então, qual é a natureza? A natureza é político, administrativa e civil. Como assim, Rilu? Política, administrativa e civil. Quando você pratica um ato de improbidade, a primeira penalidade que você pode sofrer é a suspensão dos direitos políticos. Ou seja, você não vai poder votar, não pode se candidatar, vão ter vários impedimentos. Então, eu estou tendo uma restrição ao teu direito político. Por conta disso, ela tem natureza política. Só que também natureza administrativa. Porque eu tenho uma pena administrativa, você perde a função pública e também a responsabilidade civil. Quando eu falo responsabilidade civil, envolve dinheiro, grana, devolver o rombo que você fez, arrumar a cagada que você fez. Por conta disso, a penalidade por improbidade administrativa, ela tem caráter político, administrativo e civil. Indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Penal, não. Beleza até aí? Ocorre que a Lei 8429, regulamentando este dispositivo constitucional, ela falou sobre a suspensão dos direitos políticos, disse o prazo, só que ela trouxe mais penalidades. Ela falou o seguinte: além disso daqui, eu vou ter a perda dos bens e valores acrescidos de forma ilegal, de forma ilícita, eu vou ter multa, e além disso, quem praticar improbidade administrativa pode ficar proibido de contratar com o poder público de forma direta ou indireta e proibido de receber benefícios ou incentivos creditícios, fiscais e etc. Então, filho, praticou improbidade administrativa, na ação judicial de improbidade você não vai para a cadeia. Tu também não perde o mandato, porque estas penalidades tu vê em outra ação. Por improbidade administrativa, você responde por isso daqui. É o que pode acontecer contigo. Você pode ter o direito político suspenso, perder a função pública, você também pode ter que ressarcir os cofres públicos, ficar com os bens indisponíveis, pegar uma multa, ficar proibido de contratar com o poder público, ficar proibido de receber benefícios ou incentivos. Agora que eu sei quais são as penalidades, eu quero que você tome muito cuidado com o seguinte: quando eu falo na lei de improbidade, ela é cheia de capítulos. Eu vou conversar primeiro contigo sobre as disposições gerais que estão previstas entre o artigo 1º e o 8º. Por que eu digo isso? Porque não é todo concurso que cai a lei de improbidade toda. Se estiver no teu edital disposições gerais, é o artigo 1º e 8º. Beleza até aí, pessoal? Agora, quando eu falo em improbidade administrativa, improbidade é um ato de desonestidade. E é um ato de desonestidade que viola o princípio da moralidade. Porque pelo princípio da moralidade, você tem que agir com ética, você tem que agir com boa fé, você tem que ser probo, você tem que ser reto e você tem que observar a probidade. Então, improbidade é não ser probo, é não ser moral. Então, o ato de improbidade administrativa é um ato de desonestidade que viola o princípio da moralidade.
E nós sabemos que qualquer agente público de qualquer nível tem que obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também eficiência. Tranquilos até aí? Agora olha só, eu sei que vocês estão doidos para saber quais são os atos de improbidade, quem pratica, etc. Vamos por partes, porque eu quero que você feche a prova. Agora olha só, é fundamental que você estude o assunto e vá resolver questões. Se a tua prova é da FCC, resolve da FCC. Se a tua prova é CESP, resolve do CESP. Mas resolva questões compatíveis com o nível do cargo que você está concorrendo. Eu não quero ver ninguém que vai fazer concurso para técnico resolvendo questão lá de analista, resolvendo questão para juiz, não. E quem vai fazer concurso para analista não precisa resolver questão para juiz. São níveis de aprofundamento distintos. Beleza até aí? Então vamos trabalhar. Primeiro, quem é que sofre improbidade administrativa? Quem é o sujeito passivo? Se você praticar improbidade administrativa, você pratica contra quem? Se você for numa taberna, se você for num mercadinho pequeno e tem um pirulito, se você pegar aquele pirulito e sair correndo, você pratica improbidade administrativa? Quem é a pessoa que sofre improbidade administrativa? Segundo a lei de improbidade administrativa, sofre improbidade os entes da administração pública direta, indireta e fundacional, de qualquer dos poderes, seja legislativo, executivo, judiciário, da União dos Estados, DF, município e território. Então, velho, pode ser uma fundação pública estadual, pode ser uma empresa pública estadual ou uma empresa pública federal. Falou em administração pública direta e indireta, falou em União, Estado, DF, município, seus órgãos públicos. Falou também em administração indireta, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresa pública. Falou em qualquer dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Todos estes podem sofrer improbidade administrativa. Então, se você violar o patrimônio deles, você pode responder por esta lei. Você também responde por esta lei caso você pratique um ato de improbidade administrativa contra uma empresa incorporada ao patrimônio público. É uma empresa que não era do patrimônio público, eu incorporei. Mas se eu incorporei, é patrimônio público. É dinheiro público, filho. Tem dinheiro público na parada, velho. Eu tenho que ter todo um resguardo. E você também responde por improbidade administrativa se você praticar um ato contra uma entidade cuja criação ou custeio o erário concorra ou tenha concorrido com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. A intenção do legislador, ao falar destas entidades, cuja criação ou custeio eu tenho mais de 50% do patrimônio público, é reforçar que as sociedades de economia mista, porque nelas o capital é misto, mas o controle acionário é do poder público, então mais de 50% do capital é do poder público. E também as empresas públicas, que o capital é 100% público. A ideia do legislador, ao citar isso daqui, é reforçar que sociedade de economia mista e empresa pública sofre sim improbidade administrativa. Rilu, por que tu colocaste aqui em preto e aqui embaixo em azul? É pelo seguinte, as duas pessoas que eu vou falar aqui embaixo, elas também sofrem improbidade administrativa. Se tu for lá e pegar o pirulito ou o chocolate deles, velho, violando a lei, improbidade. A diferença é, nestas três de cima, eu aplico todas estas penalidades. Eu estou te dizendo que se você praticar improbidade contra essas primeiras três, você toma toda essa porrada. Se você praticar improbidade contra a administração pública direta, indireta, ou então contra a empresa incorporada ao patrimônio público, ou sociedade de economia mista, empresa pública, entidade com mais de 50% do patrimônio público, com relação a elas, tu pode ter o direito político suspenso, perde função pública, etc. Tudo. Agora, quando é uma entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, repito, subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público e também daquelas entidades cuja criação ou custeio o erário concorra com menos de 50% do patrimônio ou receita anual, a repercussão das penalidades é a seguinte: se você fizer cagada contra essas duas de azul, é improbidade.
Só que a penalidade que você vai receber não são todas, são apenas aquelas sanções patrimoniais que geram reflexos lá no cofre público. Então, o que vai acontecer? Se você fizer improbidade administrativa contra elas, eu não vou aplicar tudo isso, eu vou aplicar apenas as sanções patrimoniais. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Hitson, eu queria exemplo para eu entender isso daqui. Entidade que recebe subvenção, benefício, olha só. Quando você se aprofunda no estudo do direito administrativo, você aprende que tem a administração direta e a indireta. Mas nós também temos as paraestatais. Nós temos o terceiro setor. O terceiro setor, ele não é administração direta nem indireta. Mas tem grana pública no meio. E se tem dinheiro público, eu estou falando em improbidade administrativa. Só que nelas, o dinheiro público não é mais do que 50%. Não é assim que funciona. Mas mesmo assim, se você praticar improbidade contra elas, é improbidade e você vai responder de acordo com essa lei. Se forem somente as duas, somente sanção patrimonial. Beleza até aí, pessoal? Então toma muito cuidado. Quando eu falo em improbidade administrativa, o ato de improbidade viola qual princípio? Princípio da moralidade. Pergunto para ti, é possível praticar um ato de improbidade contra uma empresa pública? Sim. Sociedade de economia mista? Sim. Distrito Federal ou território? Sim. E se for uma empresa que ela foi apenas incorporada ao patrimônio público, é ou não é? Com certeza. E aquelas empresas públicas, sociedade de economia mista e as entidades cujo o erário ele contribui com mais de 50% do patrimônio da receita anual. E aí? Também. E se for menos de 50%? Qual é a diferença da entidade em que o dinheiro público é mais de 50% para aquelas que é menos de 50%? Ou então para aquelas que recebam subvenção, benefício, incentivo? Qual é a diferença? A diferença é que a que é menos de 50% e subvenção, o reflexo das penalidades é apenas patrimonial. Eu vou levar em conta apenas as sanções patrimoniais. Beleza até aí, pessoal? Não se esqueçam. Sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia e fundação, leva ferro aqui. Se você fizer merda contra elas, porrada aqui. Beleza até aí? Agora que eu sei quem sofre, vamos entrar num ponto muito importante. Porque quem é que pratica improbidade administrativa? Olha o nome, improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Por conta disso, eu quero que você entenda que pratica improbidade contra qualquer uma das pessoas que eu acabei de dizer, qualquer agente público, servidor ou não, transitório ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou outra forma de ingresso ou contato com a administração pública, qualquer que seja a forma de investidura ou vínculo, seja estatutário, seletista, contratual. Eu sou temporário, Rilu. Eu tenho aquela necessidade excepcional de interesse público. Filho, tu é agente público. Não me interessa se tu tem mandato, se você está ocupando um cargo, emprego ou função. Se você é agente público, servidor, não, mesmo transitório, tu pratica. Então, se eles te perguntarem na prova, empregado público de empresa pública responde? Responde. Servidor público? Responde. Temporário? Responde. Mesário? Responde. Porque, mesmo que tu seja sem remuneração, você responde. É agente público? Responde. Agora, toma cuidado, porque eu tenho muita jurisprudência sobre o assunto. Por cautela, eu quero que você tome cuidado a respeito do estagiário. Estagiário pratica improbidade administrativa, segundo o STJ, sim. E é o que tu vai marcar na tua prova. Agora, se eu fosse banco, eu seria bem bandido. Eu colocaria bem isso na tua prova. Estagiário sem remuneração não pode praticar improbidade. Certo ou errado? Errado. Porque eu acabei de te dizer, ainda que o vínculo seja transitório ou sem remuneração, você pratica. Então, o estagiário com ou sem remuneração, improbidade, e ele vai se lascar todinho. Tranquilo até aí? Agora vejam só. Eu quero entrar numa ferida que, inclusive, eu tenho visto muita informação errada. Eu acompanho esses sites de questões de concursos e eu estou vendo muito comentário que pode induzir o candidato a erro. Primeiro,
circula notícias dizendo que o presidente da República ele não responde por improbidade administrativa, os ministros de Estado e etc. e tal. Deixa eu explicar para ti direitinho. Primeiro, o presidente da República, ele é um agente público, ele é agente público. Só que tem situações que o presidente da República pode praticar um ato e esse ato ele é, ao mesmo tempo, improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Aí o que vai acontecer? Se o ato é improbidade administrativa e crime de responsabilidade ao mesmo tempo, se eu tenho um fato só, eu não posso te punir pela lei de improbidade e pelo crime de responsabilidade. E quando eu falo em crime de responsabilidade, eu tenho uma lei, que é a Lei 1079 de 1950. E o que vai acontecer? Segundo o Supremo Tribunal Federal, ele já analisou a questão e disse o seguinte: o presidente da República, quando ele pratica crime de responsabilidade, ele não responde pela lei de improbidade, porque senão ia ter um fato só, gerando duas responsabilidades. Isso é bis e idem. E eu não posso ter, é vedado o bis e idem. É vedada essa dupla punição pelo mesmo fato. Então não pode, mas preste atenção. Eu falei que no caso que você responde pelo mesmo fato. Então, por cautela, eu quero que você tome cuidado, porque a Lei 1079 de 50, ela fala que algumas autoridades, se praticarem crime de responsabilidade, elas respondem na forma da Lei 1079. Isto é, por tabela, segundo a jurisprudência do STF, as autoridades que eu vou te falar, elas não respondem por improbidade. Se ela está respondendo por crime de responsabilidade, ela não pode responder pelo mesmo fato por improbidade. Quais são elas? Presidente da República, ministros de Estado, procurador-geral da República, ministros do STF, governadores de Estado do DF e os secretários estaduais. Estas autoridades, elas estão de forma expressa na Lei 1079. Por conta disso, seguindo o entendimento do STF, elas estão excluídas aqui da responsabilidade por lei de improbidade, considerando que elas já respondem por crime de responsabilidade. Beleza, até aí, pessoal, toma cuidado, porque são elas que estão na Lei 1079. Sobre a Lei 1079, o STF já se pronunciou, aí a banca pode cobrar. Beleza, até aí? Fechou? Agora que eu gravei isso, outro ponto importante é observar o que a banca cobra. E assim, eu estou falando para ti, estou te explicando um assunto e eu quero que sirva para toda a prova que você vai fazer, mas quando você for fazer uma prova da Fundação Carlos Chagas, quero que você tome cuidado. A Fundação Carlos Chagas, ela fez uma prova e nesta prova ela disse o seguinte: os chefes do Poder Executivo, todos os chefes do Poder Executivo de todos os níveis da federação respondem por improbidade administrativa, ponto. E ela entendeu que essa assertiva estava certa. E teve nego pulando igual, tu tá doido? O presidente da República, ele é chefe do Poder Executivo, ele está fora. Filho, estuda a banca. Filha, se liga no que a banca cobra, se a FCC colocar de novo. Todos os chefes do Poder Executivo, de todos os níveis da federação, respondem ou não respondem? Respondem, ponto. Ela já cobrou. Porque preste atenção no que eu te disse. Eu falei que o presidente da República, ele não responde pela lei de improbidade quando o mesmo fato é apurado como crime de responsabilidade. E se não for o mesmo fato? Pois é. Este que é o entendimento da Fundação Carlos Chagas. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? É por isso que é de suma importância você resolver questões. Se não resolver questões, dá merda. Fechou? Agora que eu sei que quem pratica improbidade é agente público, vamos falar sobre o particular, que é muito explorado em provas. Primeiro, particular, sozinho, não pratica improbidade administrativa. Eu estou te dizendo que se você for até uma repartição pública, você particular, tu olha um computador, você olha um data show, olha sei lá o quê, você pega esse bem e leva para casa, isso é um crime contra a administração pública. Isso não é improbidade administrativa, tu sabe por quê? Porque o particular, ele não pratica improbidade sozinho. O particular só responde pela lei de improbidade administrativa se ele estiver junto com o agente público. Ou seja, particular sozinho não responde. Ele só responde se ele estiver junto. Eu estou te dizendo o seguinte, a lei de improbidade, ela é aplicável ao particular apenas se este particular induzir um agente público a praticar um ilícito aqui.
se ele concorrer com um agente público a praticar o ilícito de improbidade, ou se ele se beneficiar. Nestes 3 casos, o particular responde pela lei de improbidade administrativa. Imagina que eu sou policial rodoviário federal. Agora eu não vou dar exemplo comigo, porque eu sou um cara muito certo, pô. Meu nome começa com ritmo de reputação ilibada. Não vou me colocar fazendo merda nem você, né? Agora olha só. Imagina que existe uma pessoa. Essa pessoa é um policial rodoviário federal. E você tem um amigo, não você é uma pessoa direita também. Você tem um amigo, e o teu amigo, ele gosta de trazer cigarros do Paraguai ou cigarros da Bolívia. O teu amigo encheu o carro de cigarro contrabandeado. Ele foi parado lá na Polícia Rodoviária Federal. O policial rodoviário federal chegou com esse teu amigo e falou o seguinte: e aí, camarada, o que tu tem? Aí o amigo disse o seguinte: tô cheio de cigarro. Mas olha, te dou 10 mil reais. Se você deixar passar, 10 conto na mão, pegar ou largar. E o policial, rapaz, deixa eu pensar nisso, e o policial pega o dinheiro. Olha a diferença. Você não está sozinho. Tu sabe por quê? Porque você está praticando um ato de improbidade, porque você está junto com um policial rodoviário federal. Neste caso, você responde por improbidade administrativa. Você responde quando você está induzindo um agente público. Quando você está concorrendo, está junto com ele, ou quando você está se beneficiando, tanto faz de forma direta ou indireta. Agora vem cá comigo. Eu te disse agora há pouco que quem pratica improbidade fica com direito político suspenso, perde a função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, multa e etc. Olha para o que eu te disse agora há pouco e me responde. Se um particular praticar improbidade administrativa, ele pega todas estas penalidades ou não? Ou você consegue visualizar alguma que ele não pega? Tem uma que ele não pega, está latente, que é a perda da função pública. Ora, se ele é particular, ele não é agente público. Então, como é que eu vou aplicar a pena de perda da função pública para particular? Então, se cair na prova, qual das alternativas abaixo é uma penalidade que não se aplica ao particular? Amigão, procura a perda da função pública, porque está na cara. Então, eu não aplico para ele a perda da função pública. Um ponto muito importante é que, segundo o STJ, o particular, junto com o agente público, eles não formam um litisconsórcio necessário. Então, o juiz, porque a ação de improbidade, ela tramita num processo judicial, é um processo judicial. O juiz, ele vai avaliar a atitude, a ação do particular. Então, entre particular e agente público, não tem litisconsórcio necessário. Não há litisconsórcio necessário. Beleza até aí, pessoal? Não tem. Rilu, me explica o que é litisconsórcio unitário. O que é litisconsórcio ativo, passivo, misto? Amigão, amigona, aqui é lei de improbidade. Lá em processo a gente estuda isso. Então eu quero que você entenda o seguinte, tem que ter foco. O teu tempo vale ouro. Então vamos reduzir para estudar o que vai ser cobrado em improbidade. E aqui basta você gravar. Entre particular e agente público não é litisconsórcio necessário. Ponto final. Beleza até aí? Agora que eu falei isso contigo, segundo a lei de improbidade, vai ocorrer o ressarcimento integral do dano. Como assim ressarcimento integral do dano? Estas pessoas que eu estudei, ou então particular nestes 3 casos, o que eles fazem? Eles causaram um dano para as pessoas que eu te disse agora há pouco. Se você causou um dano, se você causou uma lesão ao patrimônio público, filho, você vai ter que fazer o ressarcimento integral desse dano. Independentemente se essa lesão ao patrimônio público foi por ação ou omissão, dolo ou culpa, seja agente ou terceiro. Filho, deu lesão ao patrimônio público, tem que fazer o ressarcimento e ponto final. Hitson, então tu está me dizendo que em caso de enriquecimento ilícito, eu respondo se eu tiver com ação ou omissão, dolo ou culpa, prejuízo ao erário? Não. No seu tempo certo, eu vou falar sobre esse assunto. Eu não estou falando ainda de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, ato que atente contra os princípios e a nova modalidade de improbidade administrativa. Isso é no próximo bloco. Eu estou falando para ti de lesão ao patrimônio público. Eu estou te falando que mesmo que seja um agente público ou um terceiro, se lesar o patrimônio público tem que ressarcir. E não é ressarcir 20% não, tem que ressarcir de forma integral. Mesmo que você haja com omissão ou ação, tem que ressarcir.
mesmo que você haja com dolo ou culpa, tem que ressarcir. E eu estou falando de ressarcimento ao erário, mas óbvio. Eu vou fazer o ressarcimento se eu causar uma lesão. Sem lesão, eu vou ressarcir o quê? Não é? Sabe por quê? Porque existem atos de improbidade administrativa que não necessariamente causam lesão ao patrimônio público, que a gente vai estudar mais à frente. Mas se causou lesão, tem que ressarcir e ponto final. Um dos atos de improbidade administrativa é o enriquecimento ilícito. E eu vou trazer um bizu muito especial para ti, você vai entender que enriquecimento ilícito é quando a vantagem indevida ela fica com o agente. Porque se o agente facilitar para a vantagem indevida ficar com o terceiro, aí já não é enriquecimento ilícito, é prejuízo ao erário. Agora, olha só. Eu tenho um agente público e o agente público ele faz a cagada e fica com aquela situação, ele fica com aquela grana indevida, fica com aquele bem de forma indevida, praticando enriquecimento ilícito. Mas, meu amigo, praticou enriquecimento ilícito, óbvio que você vai perder os bens e valores acrescidos. Tanto faz se você é agente ou terceiro beneficiado. Não é coisa pública, se é coisa pública, aquele dinheiro tem que devolver, tem que fazer o ressarcimento integral. Se é valor, tem que devolver. E tanto faz se o dinheiro ficou com o agente ou com o terceiro, tem que devolver e ponto final. Beleza até aí, pessoal? Olha, eu estou colocando o quadro aqui de improbidade administrativa, eu quero que você copie à mão. Porque se você copiar à mão, ao escrever você vai lembrando e se auxilia na memorização. E resolva questões. Estou fechando o bloco 1, pessoal. Sangue no olho até a posse, pra cima, caveira. Fui!